No primeiro vídeo do canal em 2022, eu vou contar para vocês quais foram as minhas 10 melhores leituras do ano que passou. Bem-vindos ao canal nesse ano de 2022, depois de uma mais ou menos mini férias, voltei aqui e agora a gente vai ter bastante vídeo como prometido para fazer esse balanço, né, de 2021. Então hoje a gente vai conversar sobre as minhas 10 melhores leituras, né, do ano que passou, mas ainda vai ter as leituras que eu não gostei tanto, a gente ainda vai falar de metas de 2021, né, saber se eu cumpri as minhas metas ou não, falar sobre as metas de 2022, enfim, vem muita coisa por aí, então vocês vão enjoar de ver a minha cara neste canal. Bom, é a única cara que aparece, né? Mas enfim, então preparem-se. Bom, então hoje, como eu falei, top 10 de 2021. Foi muito difícil fazer essa lista e a gente já vai falar aqui sobre cada um dos meus livrinhos. Antes, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Também vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo. E vou, como sempre, agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você quiser saber como funciona esse projeto, quais são os benefícios, as recompensas, enfim, tá tudo aqui no link da caixinha de descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá. Como eu falei, foi muito difícil de fazer meu top 10. Eu tive um primeiro semestre mais ou menos de leituras, não li muitos livros bons, assim, tipo, lógico, li livros bons, mas não, nossa, aqueles que, sabe, a gente favorita e que realmente mexem com a gente, né? E aí, junho e julho foram meses difíceis pra mim em relação à leitura. E aí, depois disso, só teve livro bom, basicamente. Então foi muito difícil definir o meu top 10, mas eu consegui, né? Venci na vida. Fiz, como sempre, num ranking, né, do 10º para o primeiro, que foi mais difícil ainda, mas enfim, eu gosto de fazer isso, eu acho um desafio. Também eu acho uma forma legal pra mim, né, de relembrar das minhas leituras, pensar por que elas mexeram tanto comigo, como foi essa minha experiência, o que eu gostei tanto nesses livros, e aí eu vou fazendo esse ranking. Então acaba sendo um desafio, porém divertido para mim. Então, sem mais delongas, vamos começar com o meu 10º lugar de 2021, que eu escolhi, o Félix para Sempre, do Casey Callender. Esse livro aqui tem vídeo aqui no canal e foi um livro, assim, que me ensinou muito. O Félix é um menino negro, queer e transgênero, né? Então a gente vai discutir muito pensar muito sobre identidade de gênero nesse livro com a história do Félix. Mas uma coisa que eu achei legal é que com o Félix a gente tem essa questão, né, que a gente vai conhecendo. Para quem passa por esses questionamentos também, com certeza é um acolhimento enorme, e para quem não passou, é uma forma de aprender mais, de entender, de compreender, enfim. Então a gente tem bastante disso com o Félix. Mas com o melhor amigo dele, o Ezra, a gente tem uma outra questão, que é uma pessoa ali que não está interessada em se encaixar em grupos, né? Então a gente tem esses dois opostos, vamos dizer, e não existe certo e errado, os dois estão certos, porque tudo que eles querem é ser quem eles são e serem amados e amarem, enfim. Então os dois estão em busca disso, mas de formas diferentes, e eu achei bem interessante ver esses dois pontos de vista. E outra coisa que eu gostei bastante nesse livro também foi a relação do Félix com o pai dele, né? Eu achei, assim, uma relação muito honesta, muito real também, não é romantizada, eu achei, né? E realmente mexeu muito comigo, porque mostra ali uma questão de aceitação, de compreensão, de respeito e de amor, né? Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele tem muito pra ensinar. E fora isso, é uma história super gostosinha de ler, que me emocionou. Enfim, o Félix é um personagem muito querido, né? Ele parece realmente uma pessoa, né? Eu falo que são personagens que parecem realmente pessoas, porque são reais, são tridimensionais, têm suas angústias, suas inseguranças, e enfim. E no fim é uma história sobre um menino que quer ser amado, que quer amar, o que é até uma ironia, porque o nome dele é Felix Love, né? Então ele já tem um amor no nome e ele quer encontrar isso pra vida dele. Então foi um livro que eu amei muito, um queridinho, assim, do ano, que eu não vejo muitas pessoas falando, então aproveito aqui para deixar essa super recomendação para vocês. No 9º lugar, olha, esses dois aqui, 10º e 9º lugar, poderiam estar ao contrário, porque eu amei os dois na mesma medida, mas enfim, alguém tem que ficar em 10º, alguém tem que ficar em 9º, então eu fiz essa ordem, mas eu só quero deixar bem claro aqui que poderia ser o contrário também. É o Heartstopper, da Alice Oseman. Esse aqui é um quadrinho, né, uma graphic novel, eu li na semana passada, e eu sei que todo mundo ama, né, todo mundo que lê ama e tal, então eu tava bem curiosa, mas assim, é muito fofo, é maravilhoso. Aqui a gente conhece o Charlie e o Nick. O Charlie sofreu bastante com bullying, né, quando descobriram que ele era gay. E o Nick é o aluno popular, aquele atleta, enfim. E aí os dois começam a fazer uma aula juntos.
se conhecem, viram amigos, e o Nick percebe que tá tendo alguns sentimentos ali pelo Charlie, e o Charlie fica no dilema porque ele sabe que ele tá se apaixonando por um garoto que pra ele é hétero, né? Então esse é o grande conflito de Heartstopper. Mas eu gostei muito assim, porque tem essas questões, né, do bullying com o Charlie por ele ser gay, tem essa jornada do autodescobrimento com o Nick, mas é tudo narrado de uma maneira muito gostosa da gente acompanhar, a gente se diverte durante a leitura, se emociona. Eu li já o volume 1 e o 2, né, que tem publicados aqui no Brasil, li assim, seguidos, e eu recomendo demais pra gente ficar com o coração quentinho, né, porque Charlie e Nick são dois personagens muito queridos e tem essas problemáticas aí, essas questões, né, que eu falei, que eu mencionei, então eu acho que também pode trazer um acolhimento, né, para as pessoas que se identificam ou com Charlie, ou com Nick, ou com os dois de alguma forma. Então fica aí mais uma recomendação para vocês. No 8º lugar, nós temos aqui A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly B. Bradley. Na verdade, assim, eu colocaria no 8º lugar esse aqui e a sequência, né, que é uma duologia, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Esse livro a gente leu no Clube na Manita em agosto, julho, agora eu não lembro, e foi assim, sucesso de público, todo mundo amou, porque realmente não tem como você ler esse livro e não ficar com o coração quentinho, e não se encantar pela Ada, pelo Jamie, pela Susan, enfim, são muitos personagens maravilhosos, e apesar de ser uma leitura leve, de certa forma, apesar de ter um contexto de guerra, né, de ser fluida, etc., a gente se emociona em muitos momentos, que é mais uma daquelas histórias que fala sobre família, né, mas não só a nossa família de sangue, mas sim a família que a gente escolhe, né, as pessoas que vêm, que aparecem na nossa vida, que fazem parte da nossa vida e que nos salvam de diversas maneiras e que preenchem a nossa existência, enfim, então é um livro muito bonito, os dois, né, tanto esse quanto o segundo. Como eu falei, tem esse contexto, né, de guerra, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que mostra uma parte da guerra que a gente não vê tanto nos livros, né, que tratam desse assunto, que no caso seria das crianças que foram pro interior da Inglaterra, ali quando começou a ameaça de bombas em Londres, elas foram enviadas pro interior da Inglaterra para ficarem mais seguras, né, e claro que tem questão de racionamento de alimento, etc, né, tem também algumas partes que tem bombardeios, enfim, então não é uma história, nossa, olha como a guerra foi maravilhosa, não é isso, né, mas é uma outra ótica, é isso, né, a guerra que salvou a minha vida, a guerra que me ensinou a viver, então eu acho também interessante que tem essa outra ótica, né, sobre esse período histórico, que eu sei que muita gente gosta de ler, então indico muito esse aqui e a sequência. Vocês vão ver que a minha lista, assim, eu gostei bastante do meu top 10, assim, modéstia à parte, porque ele tem tudo que eu gosto, tudo não, né, mas muito do que eu gosto, então vocês vão ver que tá uma lista bem diversa, mas quem conhece já o meu gosto, né, pros livros e tal, vai entender que isso tudo aqui faz muito sentido pra mim. Então no 7º lugar nós temos O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Esse livro aqui é um terrorzinho, né, com essa atmosfera anos 80 que eu amo e sei que vocês também. Sei que muita gente associa esse livro a Stranger Things por causa da estética, etc. E não tá errado, tá? Mas eu acho que a grande semelhança desse livro com Stranger Things, só lembrando que os dois foram lançados mais ou menos, a série, né, e o livro foram lançados mais ou menos na mesma época, então ninguém copiou ninguém, tá? Eu acho que o grande ponto em comum dessas duas histórias é contar uma trama sobre a amizade, né, sobre como as nossas relações com as pessoas que a gente ama, nossos amigos, são importantes e podem nos salvar, e também de contextualizar. Eu acho que tanto esse livro quanto Stranger Things, eles pegam aqui, ali os anos 80, não só a estética, mas também um contexto social da época, né, e trazem para a história de uma forma que a gente consegue realmente recriar uma época. Bom, eu nasci nos anos 80, mas não vivi exatamente nos anos 80, né, mas é mais ou menos isso que eu imagino, assim, que essas duas histórias fazem, então eu gostei muito de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, achei que eu ia gostar desde o início, né, quando saiu e tudo mais, mas realmente me surpreendeu, porque é uma história sobre amizade, né, bom, o que eu mais gosto nesse livro eu não posso falar o que é, porque senão eu estaria dando um spoiler, mas quem leu vai entender quando eu dou ênfase a essa questão da amizade e as pessoas que salvam a gente, a forma como a gente salva as pessoas também, né, então acho que é um livro pra gente pensar sobre isso, e essa questão, essa contextualização social que eu gostei bastante, que eu acho que enriquece muito a história, e claro, né, tem também essa estética anos 80, mesmo sendo um livro, a gente consegue ali detectar várias coisas que realmente fizeram parte dessa cultura anos 80, que até hoje é tão querida, tanto por quem viveu naquela época, quanto por quem não viveu. Então, eu amei esse livro, é maravilhoso, a edição também é linda, capa dura, né, com esse acabamento aqui, como se fosse já velhinho, enfim, uma edição bem bonita, um projeto gráfico bem legal, e é isso, então leiam. E, bom, pra quem tem medo de terror,
Eu não acho que ele é um livro que dá tanto medo, eu acho que o terror dele, nas partes um pouco mais pesadas, é mais escatológico. Então eu acho que é mais fácil você sentir nojo do que medo, mas também tem gente que não gosta, né? Então fica esse aviso. E claro, né, o título, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, tem sim um exorcismo, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, é melhor você não ler, mas eu não acho que é um livro que dá tanto medo. Próximo livro, né, o 6º lugar aqui da minha lista é O Palácio de Papel, da Miranda Cawley Heller, que eu li também recentemente e eu amei. É um drama familiar puro, para quem gosta de drama familiar, esse é o livro. Como sempre, vou dar aviso aqui de gatilho, né, de abuso sexual, enfim, é um livro pesado. Se você não tiver num período legal, assim, num momento legal, deixa para depois, mas quando você estiver bem, faça essa leitura porque vale muito a pena, né? Esse é um daqueles livros que a gente acompanha a vida da protagonista, assim, desde o começo, recortes, né, da vida dela, e a forma como a autora faz isso ajuda a gente a construir essa personagem muito bem na nossa cabeça e entender as motivações dela, os pensamentos, o porquê dela ter tomado alguns caminhos na vida. Então, assim, é uma história que tem um triângulo amoroso como base, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas não deixem de ler esse livro por causa disso, porque no fim isso é apenas um detalhe, é uma história de uma mulher. Então não é um livro sobre um triângulo amoroso em si, né? Então já fica esse aviso também, mas é essa história de drama familiar, entender como a história das pessoas que vieram antes da gente influencia na nossa história e como a nossa história vai influenciar também as pessoas da nossa família que vem depois. Então, O Palácio de Papel, livro maravilhoso, deve sair, eu li nessa edição do Intrínsecos, deve sair daqui a 1-2 meses, não sei, né, na capa comercial, nas livrarias, então fiquem de olho nesse livro aqui, porque foi uma leitura realmente maravilhosa. Vou só mostrar aqui qual vai ser a capa comercial para vocês ficarem já com essa imagem gravada nos olhinhos de vocês, para procurarem depois na livraria. E enfim, começando aqui o meu top 5, nós temos A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Essa minha edição é da Tag Inéditos, né? Tem a edição também com a capa comercial, que é da Bertrand. Vou deixar a capa aqui em algum lugar para vocês verem. Esse foi um dos livros mais reflexivos que eu li esse ano, eu acho. Realmente me deixou muito pensativa sobre a vida, porque aqui a gente conhece a Nora e ela encontra essa biblioteca da meia-noite, de uma forma que eu não vou falar qual é, né? Mas ela encontra essa biblioteca e lá ela pode abrir vários livros, né, que contém a vida dela, caso ela tivesse tomado caminhos diferentes do que ela tomou nessa vida original aqui, que a gente começa acompanhando. Então, é um livro que fala muito sobre e se, né, que é uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento da vida, né? E é um livro, então, muito sobre isso, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos arrependimentos, sobre os caminhos que a gente toma ou não toma, né? Mas o que eu achei legal, é um livro também, apesar de ser gostoso de ler e fluido assim, também tem gatilho, tá, de suicídio, enfim, então também não é um livro leve, mas eu achei que ele tem uma mensagem final muito positiva. Eu tive vontade de viver a minha vida, essa vida que eu estou, né, não sei se existem realidades paralelas, né, mas se existem, eu gosto dessa vida aqui que eu tô, né, gosto dessas escolhas que eu fiz, então esse livro me fez pensar sobre isso. Claro que a gente sempre vai pensar, e se eu tivesse, né, isso é normal, natural do ser humano, né, não dá pra viver sem se perguntar isso, mas esse livro me fez pensar que a gente romantiza demais tudo que a gente não fez, tudo que a gente não foi. A gente já sabe que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, mas quando a gente pergunta, e se? A gente tende a olhar só para o que a gente teria de bom e não também para o que a gente teria de ruim. Então é um livro que me fez pensar muito sobre isso, fiquei muito reflexiva, fiquei também me sentindo bem, apesar de ser um livro denso, né? Fiquei com essa sensação boa de viver a minha vida e de se existe algo nessa vida que não está me deixando satisfeita, de trabalhar para mudar isso, para melhorar isso e não ficar fantasiando sobre vidas que podem existir por aí, mas essa Nádia aqui que está gravando esse vídeo para vocês só vai viver essa aqui, né? Então vamos trabalhar nessa vida que a gente tem, porque eu acho que no fim é o que nos resta. Então leiam esse livro também, maravilhoso, reflexivo e que eu sei que muita gente tá lendo aí e gostando. Quarto lugar, temos o Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, porque não poderíamos fechar o ano sem ter Taylor, né? Eu fiquei entre ele e o Amores Verdadeiros, que também foi um livro que eu li esse ano e gostei demais, mas o Malibu Renasce me ganhou, porque aqui a gente tem a história de 4 irmãos, basicamente, né? Também tem drama familiar, que é um tema que eu amo e etc. Acho que quase todos os livros aqui que eu escolhi têm isso também, mas é uma história sobre 4 irmãos, e pra mim toda história que tem, assim, que fala sobre irmãos é sempre algo que me toca, né? Porque eu tenho uma relação muito forte com as minhas irmãs, enfim, então eu tenho muito essa questão de como muitos irmãos, não é nem todos, mas muitos irmãos
sentem que se completam de alguma forma. A gente vem de uma mesma família, de um mesmo contexto, de uma mesma criação, mas cada um tem a sua visão, né, do que foi fazer parte dessa família, porque cada um vem em um tempo, cada um é uma pessoa, tem suas perspectivas, suas próprias vivências. Eu acho muito curioso como irmãos são uma unidade ao mesmo tempo em que são peças, né, completamente diferentes entre si, e eu acho que Malibu Renasce mostra muito isso. Fora que, bom, eu sou fã da Taylor, da escrita dela, muito fluida, e aqui ela criou a Nina Riva, né, que é uma personagem maravilhosa, daquelas que você quer abraçar, e ela me lembrou muito da minha irmã mais velha, então isso também contribuiu, assim, para que mexesse demais comigo. E é uma história que faz parte do Taylor verso, né, então a gente vai reencontrar aqui alguns personagens de outras histórias, né, mas não tem spoiler, assim, não tem nada. Eu acho mais legal você ler depois que você já leu os outros livros, porque daí você vai saber quem são esses personagens, né, essas referências, mas não tem problema também se você quiser começar por Malibu Renasce, porque é um livro maravilhoso e eu acho, assim, que é o meu favorito da Taylor, então não poderia não estar no meu top 10 de 2021. Agora vamos começar com o top 3. E, bom, surpreendendo ninguém, temos aqui Billy Summers, né, do Stephen King. Esse livro aqui também tem vídeo no canal, também tem vídeo de Malibu Renasce, vou deixar tudo aqui linkadinho pra vocês. Eu tava com expectativa por ser um livro do King. E aí eu comecei a ler e fui lendo, e só quando eu terminei, chorando, foi que eu percebi o quanto eu gostei desse livro, o quanto Billy Summers me conquistou. Eu acho que eu gostei muito desse livro, assim, a história é ótima, né, é um thriller, tem perseguição, enfim, é um enredo bem rico, com vários acontecimentos, bem frenético. Mas o que realmente me conquistou nessa história é que, para além, né, dessa questão da perseguição e etc., a gente tem uma declaração de amor às palavras, né, não aos livros, mas às palavras, porque a história aqui é que o Billy Summers é um assassino de aluguel, né, e aí, para fazer uma missão lá, ele finge que ele é um escritor. E aí ele decide, então, para ser mais convincente, começar realmente a escrever. E aí ele vê o poder de cura, né, que existe em colocar os seus sentimentos e acontecimentos da sua vida no papel. Eu acho que esse é realmente o ponto central dessa história. E aí não tem como a gente ver esse amor que o Billy acaba descobrindo pelas palavras e por esse processo de cura e etc., sem pensar no próprio King, né? Não sei, na verdade, se tem a ver com ele, se ele se sente dessa forma em relação à escrita, mas uma pessoa que escreveu 80 livros, eu acho que ela só pode gostar muito de escrever e das palavras, e ela tem que entender o poder de cura que existe, né, nesse ato de escrever. Então eu acho que foi por isso que esse livro me pegou tanto, e o Billy Summers é um personagem maravilhoso, apesar de ser um assassino de aluguel, é um personagem muito complexo, muito tridimensional, e que eu acho difícil se você gostar do livro, você não se apegar a ele também, né? Ele é realmente um grande protagonista do King, já é um dos meus personagens favoritos do autor. Então leiam Billy Summers, tem referências a outros livros do King, eu pessoalmente não considero exatamente spoiler, porque é uma história que, enfim, as pessoas já conhecem e tal, mas tem referências, né? E se vocês quiserem saber, podem perguntar aqui, eu respondo. Mas também é um bom livro para começar na obra do autor, na minha opinião. Então é isso, terceiro lugar para Billy Summers. No segundo lugar, essa batalha entre segundo e primeiro foi bem difícil, mas eu decidi assim, vamos ver o que vocês acham. Segundo lugar, Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Bom, esse livro aqui é maravilhoso também. Eu sabia que eu ia gostar, né? É um livro muito elogiado e eu sabia que eu ia gostar, mas realmente ainda superou as minhas expectativas. Aqui a gente conhece a história da Hannah, que quando era uma adolescente se tornou uma mulher de consolo, que eram as mulheres coreanas, né, que se tornavam escravas sexuais dos soldados japoneses, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Então, né, só por essa rápida sinopse vocês já imaginam a carga desse livro, né, a densidade dessa história, porque a gente sabe, isso aqui é ficção, né, esse livro é ficção, mas a gente sabe que a história da Hannah aconteceu realmente com muitas mulheres e eu acho que uma das partes mais dolorosas de toda essa questão das mulheres de consolo ou de conforto é que a história delas foi silenciada. Então, como se não bastasse ter vivido os horrores que elas viveram, né? Elas ainda não podiam falar sobre a história delas, né? Elas se sentiam muito envergonhadas, embora não tivessem culpa de nada. E, bom, o governo japonês também não tinha nenhum interesse que essas mulheres falassem sobre o que aconteceu com elas. Então, acho que foi só na década de 1990, agora eu não vou lembrar bem, mas enfim, qualquer coisa eu coloco a informação aqui, que uma dessas mulheres de consolo falou sobre isso, e essa história realmente se tornou mais conhecida, e agora nós temos livros, né, como Herdeiras do Mar,
para realmente trazer essa história aí pra gente, porque é importante a gente lembrar, né, que isso aconteceu, a gente saber em primeiro lugar que isso aconteceu e a gente lembrar para não deixar que aconteça novamente. Então, leiam Herdeiras do Mar, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Como eu falei, né, claro, é um livro denso, um livro pesado, com gatilho de abuso sexual, de violência e etc, mas eu acho um livro muito necessário, porque a gente precisa lembrar, né, que a Segunda Guerra Mundial teve muitos absurdos, muitos horrores, muitos deles a gente já conhece, mas existem outras histórias desse período que a gente, né, no geral, como sociedade, não conhece, e Herdeiras do Mar traz uma ótica, né, desse período aí, que não é tão explorada ainda, né, nos livros, séries, filmes, etc. Então, leiam, por favor, Herdeiras do Mar, é maravilhoso. Também tem vídeo aqui no canal. E acho que agora vocês já sabem qual é o meu primeiro lugar, que é o Pachinko, da Min Jin Lee. Deixa eu pegar aqui a capinha comercial para vocês verem qual é. Bom, esse livro também sabia que eu ia gostar, mas eu fui arrebatada, simplesmente arrebatada por essa história. Aqui a gente conhece a Sundja, né, que também é uma mulher coreana, e a gente acompanha nesse livrão aqui de 500 páginas toda a vida dela, né, e 4 gerações, né, a mãe dela, ela, os filhos e os netos, então a gente acompanha 4 gerações dessa família. Também tem esse período da Segunda Guerra, da ocupação japonesa da Coreia, né, que também tem Herdeiras do Mar, mas aqui é uma história um pouco mais focada nos dramas familiares e, claro, na forma como tudo isso culturalmente, né, historicamente influenciou essa família, essa mulher. Então, esse contexto social e histórico da época foi muito importante também para a criação de Pachinko, mas eu acho que ele foca muito mais na família. E esse livro aqui para mim foi especial por diversos motivos, né? Eu acho ele tão bom quanto Herdeiras do Mar, mas para mim ele trouxe uma sensação de pertencimento muito grande, porque aqui, né, eu falei, ela é coreana, mas ela se muda para o Japão, porque tem essa questão da ocupação, então, enfim, mostra muito a questão do preconceito dos japoneses com os coreanos e etc, mas eu falo que me trouxe essa sensação de pertencimento porque me mostrou, assim, como algumas coisas, né, das tradições que a gente acaba, assim, mesmo a minha família não sendo uma família japonesa tradicional, a gente acaba seguindo algumas tradições, alguns costumes, né, porque não tem jeito, não tem como a gente se desfazer disso, e eu acho que nem devemos, né, mas eu acho que lendo Pachinko eu vi da onde vem algumas coisas da minha família, tanto de costumes quanto de jeito de viver a vida, e de ver a vida, de enxergar os problemas e de lidar com eles. Então, não foi uma leitura fácil, assim, porque eu fiquei bem triste, né, de ver o que aconteceu durante a ocupação japonesa da Coreia, mas são aprendizados e fazem parte da história, então a gente precisa saber, e é isso, é um livro maravilhoso, como trama, como enredo, né, como ficção, mas tem esse contexto histórico maravilhoso e necessário pra gente aprender um pouco mais e também sair aqui do Ocidente, né, que eu acho que é uma coisa bem importante, e pra mim trouxe essa questão do pertencimento, né, de entender um pouco mais sobre as minhas raízes, sobre as minhas origens. Então foi realmente uma leitura muito especial e por isso está no primeiro lugar aqui desse meu top 10. E como um vídeo de top 10 de Namanita não seria um vídeo de Namanita se não tivesse menções honrosas, separei 3 livrinhos aqui para conversar rapidamente com vocês, que acabaram, 3 livros que acabaram ficando fora do top 10, mas que precisam ser comentados nesse vídeo também. O primeiro é Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Esse livro aqui eu peguei para ler despretensiosamente, porque eu tava lendo muita coisa de terror em outubro, e aí falei, vou dar uma, né, acalmada aqui nos nervos com um livrinho que não seja de terror. E aí peguei esse livro pra ler e ele é maravilhoso, né? Como o título já diz, são cartas para a avó que Djamila escreveu, né, depois, já que a avó havia falecido. E como eu falei já em vários vídeos em que eu mencionei esse livro aqui, eu acho que é um livro que, claro, tem muito da história, da trajetória da Djamila, e eu adorei conhecer mais sobre ela, assim, como pessoa também, como mulher, para além do título de filósofa, de escritora, enfim. Então eu gostei disso também, mas apesar de ser um livro muito pessoal, né, com acontecimentos da vida dela, da trajetória dela, eu acho que a gente se identifica muito como mulher, né, e é também um tributo às mulheres da nossa vida, né, as mulheres que fortalecem a gente, que criam a gente, que preparam a gente para o mundo, às vezes sem saber. Então acho que foi isso que eu realmente gostei mais nesse livro, assim, me emocionei em vários momentos. É um livro gostosinho de ler, rapidinho, mas tem essa carga emocional bem forte. E, bom, e sendo a Djamila, né, ela até fala aqui numa parte que às vezes ela tá tomando uma cerveja e num bar, e aí vem a pessoa e fala, nossa, mas o racismo, né? E às vezes ela só quer tomar uma cerveja, ela não quer falar sobre isso, né?
Então, obviamente, ela não é obrigada a isso, mas nesse livro aqui, ela também acaba falando sobre questões de raça, de classe, de gênero, né, porque isso faz parte de quem ela é e fez parte da vida dela, né, então também tem isso, também traz reflexões sobre isso, e eu achei, assim, uma combinação perfeita de um lado pessoal com um lado mais universal, né, que seria esse lado de ser mulher e das mulheres que fazem parte da nossa vida, com essas questões sociais aí que fazem parte do trabalho da Djamila, então achei, assim, realmente uma combinação perfeita. O próximo livro que eu vou comentar com vocês é um outro livro do King sobre a redoma. Esse livro aqui é o seguinte, tava na minha estante desde 2015, eu comprei logo depois que eu li It, e, bom, como ele é um calhamaço, nunca criei coragem de ler. E aí, esse ano, no ano passado, né, 2021, enfim, resolvi desencalhar. E aí fiz uma leitura coletiva, que foi maravilhosa, e lemos sobre a redoma. Então, só que o que aconteceu? Eu amei esse livro. Eu não achei que eu fosse gostar tanto dele quanto eu gostei. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto, teria lido antes, né? Mas enfim, tudo tem um momento certo e eu acho que eu li no momento certo. Esse livro aqui, apesar do tamanho, ele é muito fluido, assim, eu fiquei embasbacada com o quanto ele é fluido, e é uma história muito frenética, né? Tem muitos personagens, no começo pode ser um pouquinho confuso e tal, mas as coisas vão se desenrolando e, enfim, tiro porrada e bomba a todo momento. Uma leitura maravilhosa, que me surpreendeu bastante, que eu me identifiquei, né, infelizmente, porque aqui a gente tem o Big Jim, que é uma figura, assim, enfim, quem lê vai entender, porque infelizmente a gente se identifica não com ele, né, mas com a situação que ele causa, e eu achei uma história bem real, apesar dessa premissa, né, da redoma caindo sobre uma cidade, etc. É uma história bem real e que a gente pode fazer vários paralelos com a pandemia. Eu acho que ele tem muito mais gatilho sobre a pandemia do que a Dança da Morte, que é uma história de fato sobre uma pandemia, né, então também aproveito para deixar esse aviso aqui, mas é um livro muito rico, o pessoal da leitura coletiva também amou, a maioria também devorou, apesar do tamanho do livro, né? Então fica aqui a minha recomendação. E, enfim, eu poderia colocar ele no top 10 facilmente, mas eu decidi colocar só um do King, né? Só um de cada autor pra não ficar, né? Uma coisa chata e tal. Então fica aqui a minha menção honrosa a Sob a Redoma. E o último livro que eu quero citar é uma leitura recente, que é Uma Princesa em Tóquio, da Emiko Jin. Esse livro aqui, a descrição dele é O Diário da Princesa com representatividade asiática, tá? Então, assim, já me ganhou, porque vocês sabem que eu amo o Diário da Princesa, né? Foi a série, né, de livros que me transformou em leitora, então eu tenho um carinho enorme. E eu gosto dessa premissa da princesa moderna, princesa urbana, sabe? Que foge, né, daqueles padrões de Disney, etc. Então eu gosto muito dessa premissa de O Diário da Princesa, e é exatamente o que a gente encontra aqui, mas com essa questão da representatividade asiática, pois a Izumi, ela é uma garota japonesa, né? Ela é nipo-americana. Isso já me ganha, porque, como eu sempre falo, é difícil, às vezes, encontrar livros com representatividade asiática japonesa, né? A gente encontra mais coreana e chinesa, né? Então, como eu sou descendente de japoneses, eu fico procurando aí personagens que tenham o mesmo background que o meu, e aqui está, então, Uma Princesa em Tóquio. Mas eu gostei porque ele quebra estereótipos, sem precisar avisar que tá quebrando estereótipos, porque tem essa questão, né, da monarquia japonesa, com a questão do feminismo, porque a Izumi é toda feminista e tal, então tem esse embate, assim, faz a gente pensar um pouco sobre isso, sobre tradições também. E uma coisa que eu achei muito legal é que mostra, né, como ela é nipo-americana, aquela coisa de nos Estados Unidos, ela é japonesa, e quando ela chega no Japão, ela é americana, né? Então isso cria ali um nó na cabeça da pessoa, e isso eu falo por experiência própria, porque eu sempre me senti muito japonesa aqui no Brasil, nunca fui pro Japão ainda, mas eu sei que se um dia eu for pra lá, eu vou me sentir deslocada em vários sentidos, né, culturalmente e etc. Então foi uma coisa bem legal, assim, de ver, de acompanhar essa questão da identidade da Izumi. E é um livro muito gostoso de ler, super fluido, a relação dela com o pai, que é o príncipe herdeiro, né, do Japão, é muito bem desenvolvida, assim, eu achei, e dá aquele quentinho no coração. A Izumi é uma personagem muito gostosa, assim, de acompanhar, e muito real também. Tem a história de amor, né, o romance também, que é fofo. Então é exatamente isso, o Diário da Princesa, com representatividade asiática. Então, para quem estiver procurando um young adult aí gostosinho de ler, com representatividade e etc., ou para quem gosta de histórias de princesas modernas e urbanas, né, essa é uma boa pedida. Então esse foi o meu top 10 de 2021 e as minhas menções honrosas. Como eu falei, foi um ano assim que começou, né, devagar nessa questão de favoritos, mas o segundo semestre veio e compensou tudo, fiz ótimas leituras. Esses são os 10 que eu mais gostei, com essas menções honrosas, mas teve
muitas outras leituras maravilhosas que eu fiz em 2021 e eu espero que 2022 seja igual, né? Ou melhor até. Então, bom, me contem se vocês já leram algum desses livros ou se vocês querem ler e me contem também quais foram os favoritos de vocês em 2021 pra gente papear bastante aí nos comentários. Então, eu fico no aguardo da listinha de vocês também. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de saber quais foram as minhas melhores leituras de 2021 e que esses livros possam também fazer parte das leituras de vocês, né, caso vocês ainda não tenham lido. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.